A dança do Marabaixo conta a história que não foi escrita nos livros e nem ensinada nas escolas, mas que faz parte de tudo que vivemos e somos. Foi muitas histórias e muitos dizeres, ecoe Marabaixo na ciranda dos saberes. A expressão de um povo que singrou mares e oceanos, ancorou no coração da floresta amazônica. No Amapá, reis e rainhas trouxeram na bagagem a fé, as tradições, os costumes e a cultura do povo negro, e que hoje são expressadas nos gestos corporais, nas músicas, nos toques das caixas, no Marabaixo, nossa autêntica e maior manifestação cultural. Ecoando Marabaixo na Ciranda dos Saberes é a cartilha que partiu de um sonho em 2019 e foi produzida e entregue pela PMM em 2021, tornando-se uma realidade para a educação do ensino municipal. Um trabalho coletivo da Prefeitura de Macapá, através do Instituto Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, IMPROIR, juntamente com as comunidades marabaixeiras do Larguinho, da Favela e de Campina Grande. Olá pessoal, estou muito feliz com o lançamento da cartilha do Ciclo do Marabaixo, uma oportunidade de transmitir para nossas crianças e adolescentes noções do nosso Marabaixo, retratando sua história, cultura e evitando que caia no esquecimento. O Marabaixo é nosso e deve ser preservado. Oi gente, bom, o IMPROIR ele possui a missão de desenvolver a política de igualdade racial no município de Macapá. E uma das vertentes, um dos eixos da política de igualdade racial e um dos principais no qual a gente centra as nossas políticas públicas é a educação. Nós temos uma legislação, que é uma legislação que vem lá de 2003, que é muito importante, fruto da luta do movimento negro a nível nacional, que é a Lei 10.639 de 2003, que estabelece o ensino de cultura e história afro-brasileira dentro do currículo escolar, nas escolas de ensino fundamental e médio. E diante dessa legislação, que abre um leque de possibilidades para quem trabalha diretamente com o Poder Executivo e a política de igualdade racial, nós tivemos aí a ideia e o projeto de lançar uma cartilha sobre a história do ciclo do Marabaixo, A cartilha Ecoando Marabaixo na Ciranda dos Saberes. Nós ficamos muito felizes com o resultado e vamos vincular essa cartilha às escolas de ensino infantil de 1º a 5º ano, mostrar para a criança que existe uma tradição que vem atrás dela, que é uma tradição nossa, amapaense e macapaense, que precisa ser levada adiante, Então essa cartilha tem essa missão de trazer a ancestralidade e de fazer com que nós conheçamos nossa história para que ela não se perca, e para que ela seja passada e continue sendo passada de geração a geração. Além disso, a cartilha também respeita o princípio da acessibilidade, Ela vai ser lançada junto com a versão escrita, uma versão em áudio, para aquelas pessoas que são deficientes, portadoras de deficiência visual, também poderem acompanhar através do áudio tudo que está escrito na cartilha. Então, para a gente também é algo muito gratificante poder estender o acesso da cartilha a todo tipo de público. O processo de criação da cartilha se deu a partir de reuniões de planejamento, apresentação de roteiros e de entrevistas feitas com famílias tradicionais que realizam o ciclo do Marabaixo. Nós começamos pelo processo de reunir com os grupos, de ouvi-los primeiro dentro do Instituto de Promoção da Igualdade Racial. Cada processo que nós estivemos na produção dessa cartilha, cada vez mais nos motivava. O processo de entrevista era emocionante você ver o amor que os representantes do ciclo, a fé que eles carregam em manter essa tradição viva. Após esse processo de entrevista, veio o processo de transcrição, veio um processo de escrita, que também foi um processo que muito nos orgulhou, porque a gente não precisou buscar uma pessoa de fora para fazer esse processo de transcrição. Nós pegamos a nossa técnica historiadora que nós temos dentro do IMPROIR e ela foi
que escreveu este material com o apoio de toda a equipe. Não podemos esquecer também que conosco esteve um produtor, né, o Cláudio Rogério, que foi quem abraçou esse projeto, junto com a secretária Maria Carolina, que foi quem convidou para vir somar conosco dentro desse processo, e ele se entregou totalmente. E hoje, assim, a gente tem aquela sensação de dever cumprido. A gente está entregando aos representantes do ciclo um material talvez que nem eles imaginassem que a gente iria entregar. Nosso público-alvo é o Fundamental 1, e onde nós tivemos uma grande preocupação em trabalhar a questão da acessibilidade, que é uma parte do conteúdo da nossa cartilha, onde nós nos preocupamos exatamente em inserir um público acessível, que nós sabemos que nas nossas escolas tem essa dificuldade em inserção de acessibilidade, e a cartilha ela traz essa questão de acessibilidade para as nossas crianças. Os professores eles terão acesso a esse material para que possam auxiliar os alunos, para que eles conheçam a história do nosso Marabaixo, a história do ciclo do Marabaixo, porque foi um processo em que nós abraçamos todos os nossos ancestrais, todos os nossos representantes culturais, todas as pessoas que contribuíram e contribuem de alguma forma com o ciclo do Marabaixo. Claro que com isso nós tivemos o cuidado de homenagear as pessoas que hoje fazem parte do plano celestial e que deixaram um grande legado para que os nossos jovens, a nossa nova geração, possa dar continuidade a esse trabalho lindo, possam perpetuar e dar visibilidade à nossa maior e mais autêntica manifestação cultural do estado do Amapá. O Marabaixo é registrado em 2018 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil, reafirmando e fortalecendo a história deixada pelos nossos ancestrais. A cartilha também se torna uma ferramenta de inclusão no saber de nossa história e levará para as bibliotecas das escolas municipais todo o contexto de como se deu a origem das festividades do ciclo do Marabaixo. O lançamento tem relação com a informação. A gente sabe que, em termos de cultura amapaense, a cultura negra amapaense ela é muito forte, ela é muito autêntica, ela é muito original. Mas é preciso que essa originalidade, essa força que ela possui seja descrita em documentos oficiais e gerado cartilhas que possibilitem a juventude, a sociedade como um todo, ter acesso à informação, que é a base de tudo. Então, uma cartilha hoje criada dentro dessa proposta que o Instituto transmite para a sociedade, ajuda a sociedade a se encontrar com o fazer cultural do seu povo. Bom, eu acredito que seja de muita relevância, né? Porque há muito tempo já que a gente vem tentando, né, fazer essa cartilha para ser distribuída na escola, para que as crianças, né, do fundamental, que é onde vai ser utilizado, já aprendam sobre o Marabaixo, né? Porque tem até agora, tem muita gente ainda que não conhece verdadeiramente o que é o Marabaixo, né? Tem pessoas que ainda criticam, dizem que é outra religião, que é macumba, que é isso. Nada contra a religião, né? Mas se a criança souber desde a escola o que é o Marabaixo, ela já não vai ter mais essa mentalidade de falar que é outra coisa, né? Essa cartilha, na verdade, é um sonho nosso, né? Enquanto marabaixeira, enquanto ativista cultural, fazedora de cultura, né? Do Marabaixo, é um sonho realmente, porque infelizmente o Marabaixo ainda não está dentro das escolas como nós gostaríamos que estivesse e como nós achamos, né, que é importante. Então essa cartilha vai chegar lá na escola, que é onde realmente tudo começa. A valorização do Marabaixo se dá a partir do conhecimento, né? E esse conhecimento ele se dá a partir da escola, do aprendizado. E essa cartilha vem para fazer exatamente isso, fazer com que as pessoas tenham acesso, possam ler, possam entender. Muitas das vezes a gente sofre
preconceito, discriminação, porque as pessoas não conhecem. Então, essa cartilha vai oportunizar realmente as crianças, né, os jovens, os adultos a conhecer o que é a maior e mais autêntica manifestação cultural do nosso estado, que é o Marabaixo. Para mim é uma grande coisa, a cartilha é o que representa toda a comunidade do Amapá. A divulgação do ciclo do Marabaixo, para mim também é uma grande realidade. Eu tô com 80 anos, desde quando eu me entendi já existia o Marabaixo. Eu participo do Marabaixo, da Casa da Irene, da Dica Congós e do Berço do Marabaixo. Ela é um ponto assim máximo de tudo, né? Que é o momento em que esse fazer sai de dentro das casas tradicionais, né? Das associações e é levado para o chão da sala de aula, né? Onde os professores, alunos têm esse conhecimento da importância para a construção histórica, política, cultural e social do nosso estado. A gente se depara com muitos professores dizendo que não tem a ideia de como trabalhar a cultura do Marabaixo de forma lúdica e pedagógica. Nós nos deparamos também com professores que dizem assim, a gente não sabe nada da história do Marabaixo. Então surge de dentro das casas tradicionais esse fazer. Os elementos que compõem a cultura do Marabaixo, eles não estão aleatórios. Eles estão lá e cada um tem o seu significado. E através dessa cartilha, nós vamos poder estar levando esse conhecimento para o professor. A cartilha, ela é de fundamental importância, principalmente para esse tocante à quebra de paradigmas. Falar de Marabaixo dentro das séries iniciais é oportunizar que uma nova geração ela possa crescer sabendo discernir a diferença entre Marabaixo, que é uma cultura popular, entre as religiões de matriz africana, e dessa forma nós possamos criar uma sociedade que não veja nem o Marabaixo e nem as pessoas que fazem parte dele, que fazem parte dessa maravilhosa cultura, como pessoas de má índole ou pessoas que preconizam ou que priorizam coisas maléficas, coisas que durante muito tempo foram pregadas, não só dentro das escolas, mas pela própria sociedade amapaense. Bem, assim, eu vejo que a cartilha ela tem muito a contribuir, principalmente para os estudantes, para as crianças e também para os professores, né? A parte educacional é muito importante. Também, para nós do ciclo, fica um registro, né, de tudo que vem sendo trabalhado, como a festa ela ocorre. Né? Então, é um período extenso, né, que tem várias, eu coloco assim, vários ritos, né, que deve ser cumprido nesse determinado tempo. Então, a cartilha ela vai só, né, explanar um pouco mais daquilo que já é de tradição nossa, né, que por muito tempo foi marginalizada e hoje, graças a Deus, né, ela tem esse reflexo muito positivo para dentro da sociedade amapaense e macapaense, onde o ciclo ocorre. Eu acho assim que ela vai levar mais um pouco do conhecimento, né, da nossa tradição, as pessoas que ainda não têm bem aquela informação, como o que representa o Marabaixo, o significado do Marabaixo. Tudo que nós temos do Marabaixo é só fala, é só falado. Nós não temos, infelizmente, nada escrito, descrito. E a cartilha ela vem num momento assim exato, no momento correto, porque hoje o Marabaixo é patrimônio material do Brasil. O conhecimento não vai ser só para nós, vai ser para todo o Brasil. Eu espero que essa cartilha, inclusive, se expanda para todo o mundo, não só para o Brasil, né? E a cartilha vai ter a nossa história escrita de fato e de direito, até porque o Marabaixo, ele não é só dança, ele não é só bebida, ele tem toda uma história, ele tem toda uma geração, uma ancestralidade que, através do Marabaixo, perpetualizou a capital, Macapá, e o estado do Amapá, que ai do estado do Amapá se não fosse a força do negro. Porque eu acho assim que o Marabaixo dentro da escola é muito pouco mesmo que eles usam lá dentro, que é a nossa tradição, é a nossa cultura daqui do Amapá.
Então, eu acho que a cartilha é muito importante porque vai desenvolver os alunos lá dentro das escolas, porque o Marabaixo, eu acho, dentro da escola é muito esquecido a nossa cultura, muito esquecido. Eu acho que eles deveriam colocar as pessoas que conhecem o Marabaixo para trabalhar dentro da escola. Bom, a cartilha, gente, para nós é importantíssimo, porque é mais um ganho. É um ganho, um material didático-pedagógico que a gente vai poder ter acesso e que a gente vai conseguir contar um pouco mais da nossa história. As pessoas vão se apropriar um pouco mais do que a gente tem de histórico sobre as festividades, em especial o ciclo do Marabaixo. Então, para nós, é muito gratificante, né? É muito importante dividir esse momento de levar um pouco desse conhecimento que nós, de famílias tradicionais, detemos e que a gente precisa expandir para outras pessoas, para toda a sociedade amapaense como um todo. Outra parte dentro do processo de criação da cartilha teve a valorização do artista local e contou com a participação do artista plástico amapaense Deco Matos, responsável pela criação da capa e todas as ilustrações que estão na cartilha. Dentro do projeto é possível identificar a acessibilidade com a inclusão de um CD narrando toda a parte textual da cartilha, na voz da escritora e poetisa Anne de Carvalho, além de contar com jogos de palavras cruzadas em libras. 1, 2, 3 e... Foi muitas histórias e muitos dizeres, ecoe mar abaixo na ciranda dos saberes. A cartilha também ganhou um ladrão de Marabaixo inédito, de autoria de Priscila Silva, e também outras cantigas que fazem parte das rodas tradicionais do nosso Marabaixo, todos inclusos no CD. Rosário são palavras que daria tão combate nos infernos, dizendo Ave Maria, certa hora louvaremos a Santíssima Trindade dos Inocentes, de Ave Maria, se Deus não... Eu já falei para esse daqui, se eu tenho isso aqui como lembrança, não foi eu que fiz. Eu estava dando as últimas palavras em cima dessas pedras. E ele disse para mim que enquanto eu existisse, não deixasse a festa dele morrer. Aqui era a Santíssima Trindade, Divino Espírito Santo, Jesus, Maria José. Salve o Divino Rei, o raiar de um novo dia. Divino Espírito Santo, minha fé em harmonia. O ciclo do Marabaixo é pura resistência. Não é somente o lado lúdico, mas no ciclo encontramos o alicerce principal desta manifestação de cunho cultural e religioso, a fé. Foi através dela, da fé, que nossas pretas e pretos velhos trouxeram por décadas e décadas os ritos, as cantigas chamadas de ladrão de Marabaixo, o respeito e toda a devoção de fé à Santíssima Trindade dos Inocentes e ao Divino Espírito Santo. Muita fé na Santíssima Trindade, que é ela que faz, por ela que a gente faz o ciclo do Marabaixo. Porque sem a fé não existe o ciclo do Marabaixo. Porque se eu for dizer, eu vou fazer o ciclo do Marabaixo, por quê? Sem fé, como é que eu vou fazer? Então eu faço com aquela fé nela. Em primeiro lugar, a fé, ela é aquela expressão que vem de dentro de nós. Aquela fé, aquele sentimento daquilo que você tem como. Aquela fé que você tem como, assim fosse assim, o seu pai, sua mãe, que você respeita. Então, a fé que nós temos ao Divino Espírito Santo, a Santíssima Trindade, era como se eles fossem nossos pais. É a nossa fé que nos faz nós acreditar na existência deles, na existência da Virgem, na existência de Deus, que nos criou e que nos fez, né, levar a Ele todo aquele conhecimento de cristão. Essa é a nossa fé.
pelo que eu encontrei depois de tanto tempo criado dentro do Marabaixo, e ver, como eu posso dizer, que família, da maneira como eu encontrei meu avô, mestre Julião, minha avó Januária, esposa dele, com a fé que tinham nessas coroas de Divino Espírito Santo e Santíssima Trindade, aquilo contagiou a mim, e essa fé nos diz tudo isso pela grandeza. Muito grande mesmo do ciclo do Marabaixo, porque eu, toda vez que tenho o ciclo do Marabaixo, minha comunidade está presente. A minha fé, eu tenho fé em Deus, tenho fé em Santíssima Trindade e Divino Espírito Santo também. O Marabaixo, eu sempre falo que o Marabaixo é o sangue que corre na minha veia. Eu acredito que todo marabaixeiro sente isso, né? Tem essa sensação de que realmente o Marabaixo é o que dá vida, né? A nossa vida, o que dá sentido à nossa vida através da fé e da devoção que nós temos. Então, a gente tem um compromisso muito grande, tem um amor muito grande e uma fé imensa ao Divino Espírito Santo, à Santíssima Trindade, a todos os santos de devoção. E por isso que nós nos renovamos a cada ciclo do Marabaixo, a cada festividade, a cada rodar da saia, a cada toque do tambor, a cada ladrão entoado, porque isso faz parte da nossa vida, está no nosso sangue. Cada ciclo do Marabaixo a gente renova a nossa fé. É o momento que a gente se energiza, né? Se entra em contato direto mesmo com Deus, né? Para que a gente tenha essa energia em conseguir realizar a festa. Né? Que a gente agradece por o ano que passou, por estarmos com vida e força para resistir e fazer a festividade que nós temos. Então, todos os anos, a gente abre nossas portas, abre os nossos barracões para exatamente receber a população, para receber a sociedade e fazer aquele grande encontro que é o ciclo do Marabaixo, que é essa festividade calorosa que é o ciclo do Marabaixo. O sentimento primeiro é de muita gratidão. Gratidão à Santíssima Trindade dos Inocentes, que é a quem eu sempre louvo. Tá? Primeiro Deus, depois Santíssima Trindade, nas três pessoas, né? Até porque nós iniciamos, quem inicia o ciclo do Marabaixo, a nossa família iniciou, através de uma cura, através de uma promessa, através de uma fé, tá? Que o festeiro vai e realiza, né? Então nós fizemos várias promessas, já fizemos vários ciclos do Marabaixo. Então, e essa continuidade é porque a gente começa desde Egito, ou seja, desde criança, que é de uma criança que se faz um adulto, né? E a criança vai nos dar o quê? Essa garantia de que vai continuar e que vai perpetualizar cada vez mais a nossa história, a nossa cultura, que é o nosso Marabaixo. É muito importante a gente ter aquela fé. A fé é muito importante, porque você chega com o Divino Espírito Santo e Santíssima Trindade. Se você pede uma graça, você é bem recebida, então aquela fé, você teve aquela fé nos santos, entendeu? A fé é muito importante, tanto dentro do ciclo do Marabaixo, como na parte religiosa. Em 2018, durante a gravação do DVD Marabaixo Patrimônio do Brasil, o show, conversamos com Marilda Costa, professora, marabaixeira e mulher negra, que sempre defendeu com garra o nosso Marabaixo. Na verdade, é um dos pontos que a gente bate muito, né? O Marabaixo, ele é uma manifestação cultural, ele tem um conjunto de fatores, ele tem um conjunto de elementos, né, que o engrandecem, que o deixam uma riqueza muito grande. Em termos curriculares, por exemplo, o Marabaixo, ele é história, o Marabaixo ele é geografia, o Marabaixo ele é arte, o Marabaixo ele é cultura, o Marabaixo ele é ciências, o Marabaixo ele é matemática. Quando você está exatamente construindo
as caixas de Marabaixo, você tem que ter toda uma métrica, você tem que ter todo um espaçamento, você tem que ter um conhecimento matemático para você exatamente construir esse equipamento, não é? A própria ciência do fazer, o couro como ele é trabalhado, não é? A geografia, o espaço geográfico onde isso ocorre, a história que isso constrói, ele tem um componente curricular muito amplo, ele é rico de elementos, e que esses elementos eles precisam ser conhecidos. Se eu não conheço, eu não posso valorizar. Então, o que está precisando é exatamente a divulgação em termos de oferecer subsídios em termos do conhecimento, para que eu possa conhecer o que ele é, o que ele se constitui, que expressão é essa que eu digo que é uma expressão cultural, em que ele me identifica, por que ele me identifica, não é? Nós, enquanto povo brasileiro, nós temos uma origem miscigenada. Nós somos miscigenados do elemento do negro, do branco e do índio. Então, essa composição do elemento, e no Amapá, a do negro foi muito forte. E por isso ela predominou. E essa consciência, esse empoderamento de eu ser negra e conhecer a sua história, a história do negro, a história de construção de toda a história do negro, do valor, da contribuição que ele deu na história e na cultura amapaense, ela é muito importante, e isso ela prevalece até hoje. Ele perpassou toda uma geração, né, nossa, dos nossos ascendentes, né? Os nossos pioneiros. Ele hoje está passando por uma geração, está chegando exatamente na juventude e na criança, onde ele perpassou desde do iniciozinho, que era na época colonial, né? Perpassou pela República, chegou agora exatamente num ponto onde ele conseguiu ser reconhecido pela perseverança, pela história, pela tradição que tem em seu bojo, e essa relação de conhecimento e de conflito e de ideológico e etc., ele envolve muita coisa. O Marabaixo, ele envolve cultura, ele envolve arte, ele envolve religião, ele envolve esse envolvimento, esse grande conteúdo que tem no Marabaixo é que o faz e dá a riqueza que ele tem e que faz ele ser valorizado, que faz ele precisar ser valorizado. E essa valorização, ela só vai se dar através do conhecimento. Então, o DVD ele vai favorecer isso. Ele vai despertar, ele vai dar um incentivo, ele vai incentivar as novas descobertas, porque ele vai incentivar as pessoas a irem buscar o conhecimento. Buscando o conhecimento, eu vou valorizando. Hoje, com a salvaguarda, com exatamente ele sendo, como ele foi instituído, patrimônio cultural e imaterial do Brasil, o ISPAM está procurando exatamente apoiar e incentivar os detentores do conhecimento juntos, construir toda uma política que vão canalizar para potencialmente, exatamente para a valorização desse Marabaixo. E isso vai se dar através das ações, né? E que são ações de preservação, são ações de divulgação, são ações por exemplo, de perpetuação do instrumento enquanto história, enquanto cultura, e são várias ações, né? Tanto ações de divulgação, como ações de preservação, como ações de continuidade da tradição, como ações de expansão, né? Enfim.
Marilda, filha de Natalina Costa e neta de Dona Gertrudes, cresceu nas batidas dos tambores do Marabaixo da favela, de onde espalhou versos e conhecimentos. Imortal da Academia Amapaense de Batuque e Marabaixo, professora Marilda é símbolo de fortalecimento e perpetuação do ciclo do Marabaixo. Seu legado estará presente em cada roda, seja de conversa, de batuque ou de Marabaixo. Salve nossa gente! Salve Marilda Costa! A Prefeitura de Macapá, através do Improir, dedica este trabalho à memória de Marilda Costa e a todos os marabaixeiros e marabaixeiras que contribuíram para a perpetuação de nossa cultura mãe, o Marabaixo. Já vou embora, vou erguer minha bandeira. Já vou embora, já cumpri minha missão. Já vou Improir, Prefeitura Municipal de Macapá, trabalhando de coração pelo nosso povo. Já vou embora, vou erguer minha bandeira. Já vou embora, já cumpri minha missão. Foi muitas histórias e muitos dizeres, ecoe Marabaixo na ciranda dos saberes. Foi muitas histórias e muitos dizeres, ecoe Marabaixo na ciranda dos saberes. É a nossa história que vou lhes contar. A Trindade e o Divino eu vou homenagear. Foi muitas histórias e muitos dizeres, ecoe Marabaixo na ciranda dos saberes. Eu fui pra favela, eu fui pro laguinho, eu fui pra Campina, seguir meu caminho.